Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, irmãos. Quero convidar toda a igreja, né? Depois desses louvores abençoados, oportunidades abençoadas. Parece que os irmãos ficaram com um gostinho de quero mais na hora do louvor, né? Mas domingo tem mais, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Jeremias, capítulo 32. Jeremias 32, versículo 37. Nós vamos ler do 32, o capítulo 32, versículo 37. Nós vamos ler até o 42. Deus me deu uma palavra nessa noite, né? E nós somos totalmente dependentes dele nessa noite. Contamos com a unção do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo nessa noite, porque sem ele nós não podemos fazer nada, irmãos. Jeremias 32, versículo 37, e nós vamos ler até o 42, agradecendo a Deus por essa oportunidade, porque realmente é um privilégio poder adorar o Senhor, ter voz para adorar o Senhor, ter ouvidos para ouvir louvores, ouvir a palavra, ter olhos para poder ler a palavra do Senhor, irmãos, ter pernas para poder vir para a igreja, né? Ter braços para fazer os nossos afazeres, ganhar o nosso pão de cada dia. Tudo isso é dádiva que nós nunca podemos nos esquecer. A palavra do Senhor fala: bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga a minha alma e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Somos aqui nessa noite gratos a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem operado nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz, todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz: eis que eu congregarei de todas as terras para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. Olha, irmãos, aqui está falando da nação de Israel. Primeiro, Deus ele falou, né, que ia congregar aquele povo de todas as terras, para onde o próprio Deus tinha levado esse povo, né? Na hora da ira, na hora da justiça de Deus, na hora da indignação, Deus tinha permitido esse povo se espalhar para as outras terras. Mas Deus prometeu trazer esse povo de volta. E aqui no 38 fala, ó, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. 39 vai dizer, e lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna. Memorize, irmãos, uma aliança eterna. De não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-lo-eis nessa terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus Cristo. Primeira coisa que nós aprendemos com essa palavra, né? Deus muitas vezes permite cativeiros nas nossas vidas. Muitas vezes Deus ele permite, irmãos, alguma situação ruim nas nossas vidas, mas não é para nossa destruição. É para nos ensinar algo, porque no final Ele quer nos fazer bem. Irmãos, a palavra que eu tenho para trazer nessa noite, através da graça do Espírito Santo, se chama o relógio de Deus, Israel. O relógio de Deus, Israel. Nós poderíamos começar essa mensagem lá no livro de Gênesis, mas nós vamos começar essa mensagem, irmãos, especificamente, podia começar no primeiro capítulo de Gênesis, mas nós vamos começar especificamente com a história de Abraão. Porque, irmãos, muitas vezes nós ouvimos falar de hebreus, todos nós já ouvimos falar, né? De hebreus, israelitas, judeus, nós ouvimos falar também de árabes e ouvimos falar de palestinos. Todos estão acompanhando essa guerra é algo muito atual que está mexendo com o coração e com a mente de todo mundo, né? E todos estão acompanhando essa guerra. Mas muitas vezes nós não entendemos por que essas guerras. Por que Israel está sempre em guerra?
Por que que Israel é sempre perseguido? Por que que Israel tem sempre que estar lutando? E por que que muitas vezes essas coisas confundem a nossa mente? Questão de hebreu, de árabe, de muçulmano, de judeu, de israelita. Isso pode confundir. Irmãos, quando nós não temos o conhecimento da palavra de Deus, nós corremos o risco de tomar o lado errado da história. Hoje em dia o que nós temos mais acompanhado é posições do lado errado, que não é do lado da palavra do Senhor. Muitas vezes governantes, autoridades estão tomando, e até a imprensa, também a mídia, estão tomando posições do lado errado por não conhecer a palavra. A questão de inocentes que estão morrendo nessa guerra, realmente tem inocentes dos dois lados. Tem inocentes de Israel e tem inocentes também da Palestina que estão morrendo. Mas, irmãos, a luta de Israel não é contra a Palestina e nem contra o povo palestino. A luta de Israel é contra o terrorismo. Pessoas que têm maldade no coração, que não se importa de matar crianças, degolar crianças, estuprar mulheres, sequestrar pessoas inocentes. Pessoas que não têm nenhuma compaixão em pegar vidas humanas e fazer de escudo. A guerra de Israel são contra esses grupos, essas pessoas. Então a nossa história começa lá em Abraão. E eu quero pedir a graça de Deus aqui, né, respeitando a minha limitação. Mas eu gostaria de pedir a graça de Deus, irmãos, para fazer um resumo. Um resumo de por que nós chegamos nesses dias atuais e o porquê dessa guerra atual. Lá em Abraão, todos conhecem a história de Abraão. Quando Abraão recebeu uma promessa do próprio Deus. Deus ele chegou para Abraão e falou: olha, saia da sua terra, saia do meio da sua parentela e vá para um lugar onde eu te mostrarei. Saia do meio da sua parentela, saia da casa dos seus pais, saia da sua terra e vá para uma terra aonde eu te mostrarei. Sabe qual é essa terra? Essa terra é a Canaã, a terra onde mana leite e mel. Essa foi a terra prometida. Depois de Abraão, surgiu Isaac. Mas com Abraão, nós já podemos aprender a origem dos hebreus. Porque Abraão é um descendente de Éber. E de Éber surgiu o nome Hebreus. Hebreu é como se fosse um apelido. Quando chega alguém lá de Minas Gerais, né? Aí muitas vezes a pessoa pode falar, aquele lá é o Chico Mineiro, né? Veio lá de Minas, é o Mineiro, é o Ceará, é o Piauí, não é isso? Então Abraão, ele era um descendente de Éber. Por isso ele recebeu o nome de Hebreu. Éber era um descendente de Sem, um dos filhos de Noé. De Sem surgiram os semitas. Hoje em dia, essas guerras que tem dos árabes é contra os semitas. Por isso que existe esse nome antissemitas. São antidescendentes de Noé. Eles são contra o povo que é descendente de Noé. Então, irmãos, Abraão, depois de Abraão, surgiu Isaac. Agora nós sabemos também que Abraão, ele não esperou a promessa de Deus, né? A promessa é que Deus daria ali o filho da promessa, que era Isaac. Só que ele quis apressar as coisas. Ele quis se apoiar no seu próprio entendimento juntamente com a sua esposa Sara. E quando ele se apoiou no seu próprio entendimento, Sara foi ali, deu um conselho para ele. Eu creio que Sara pensou assim, olha, esse filho vai demorar, então você vai se juntar com a sua serva H, e vai ter ali com a sua concubina, né, H, e você vai ter ali um filho. Então ele quis apressar as coisas. Ele quis resolver as coisas com o seu próprio entendimento. Dá um jeitinho ali, né, irmãos? E muitas vezes acontece isso, irmãos. O maior problema da humanidade é se apoiar no seu próprio entendimento. Às vezes Deus manda a pessoa ir para um lugar, a pessoa vai para o outro. Às vezes Deus manda a pessoa fazer de uma maneira, a pessoa faz de outra. Aí sabe o que acontece? Quando Abraão tentou dar um jeitinho, quando Abraão tentou resolver da sua própria maneira aquela situação, aí Abraão, juntamente com Agar, geraram um filho chamado Ismael. Os irmãos lembram de Ismael, não lembram? Gerou Ismael. De Ismael, irmão, surgiu, sabe o quê? Sabe qual foram as pessoas, qual foram os povos que surgiram de Ismael? Os povos que surgiram de Ismael foram os árabes. Aí já entendemos de onde veio os hebreus, agora já entendemos de onde veio os árabes, né? Da descendência de Ismael. E quando Ismael nasceu, começou ali a dar problemas, e até hoje, irmãos, até hoje ainda nós sofremos consequências, toda a humanidade sofre consequências, irmãos, dessa decisão errada de Abraão, dessa escolha errada de Abraão.
Está vendo que uma escolha errada nossa pode trazer consequência para o resto da nossa vida e até para os nossos descendentes também? Como eles fizeram uma escolha errada, surgiu Ismael. Ismael deu origem aos árabes. E aí Deus, ele lançou uma profecia sobre Ismael. Porque Abraão, juntamente com Sara, né, expulsaram ali Agar, expulsaram Ismael. Mas Deus não abandonou Ismael. Mesmo tendo o erro de Abraão, Deus não abandonou Ismael. Deus, ele fez uma profecia ali, ó, falou que Ismael, ele ia ser como um jumento bravo. Ele está sempre guerreando. Ele ia ser contra todos e todos iam ser contra ele. E está sempre em guerra. Entenderam? Ismael deu origem aos árabes. E Deus, ele fez uma profecia que os árabes estariam sempre em guerra. Os irmãos estão observando os árabes sempre em guerra, irmãos? Homens bombas, né? Muçulmanos. Aí veio o islamismo. Muitos que acreditam em... Meu Deus, como é o nome do profeta? Me ajuda aí. Maomé. Os islamistas que acreditam em Maomé, né? Então eles estão sempre em guerra. Então daí nós já descobrimos a origem dos árabes também. Mas depois de Isaac, Isaac teve 2 filhos também. Um se chamou Jacó e outro se chamou Esaú. Jacó, irmãos, certa vez ele estava ali lutando com Deus. A Bíblia fala que ele lutou com o anjo ali, e o anjo era o próprio Deus. Quando ele estava lutando com Deus, a Bíblia vai dizer que Deus trocou o nome dele. Jacó, que tinha um dos significados como enganador, Deus trocou o nome para Israel. Porque ele lutou com Deus e ele não desistiu. Ele falou, só saio daqui quando eu receber minha bênção. E aí Deus tocou na coxa dele, né? Mas vai dizer que ele venceu Deus. Aí nós temos que entender, né? Como assim venceu Deus? Venceu não no sentido de que ele foi mais forte que Deus, irmãos. Venceu no sentido de que ele não desistiu. Sabia que o vencedor é esse, irmãos? O vencedor não é o mais forte. O vencedor é aquele que não desiste da sua bênção. O vencedor é aquele que vai até o fim, mesmo com poucas forças. Jacó ficou quase aleijado, mas não desistiu da sua bênção. Então, irmãos, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, aquele que é vencedor. Um dos significados de Israel é esse, vencedor. Então, daí surgiram os israelitas. Então, já aprendemos de onde surgiu os hebreus, já aprendemos de onde surgiu os árabes, agora aprendemos de onde surgiram os israelitas, da origem de Jacó. Jacó, a palavra do Senhor vai dizer que ele teve 12 filhos, e desses 12 filhos surgiram as 12 tribos de Israel. Todos sabem dessa história também. Quando surgiu as 12 tribos de Israel, Jacó também teve um filho que se chamou José. Na geração de José, surgiu um faraó. E esse faraó, depois que José morreu, né, esse faraó protegia a população ali de Israel. Mas depois que esse faraó morreu, aí surgiu outro faraó que começou ali a oprimir o povo. Esse faraó ficou oprimindo o povo e fez o povo de escravo durante 430 anos. Durante 430 anos o povo ficou escravo. E aí Deus, ele levantou um libertador para aquele povo. O libertador se chama Moisés. Quando Deus levantou esse libertador para o povo, Moisés, ele foi usado ali por Deus, tirou o povo do Egito e começou ali uma peregrinação pelo deserto. Veja que o povo ainda não tinha chegado ali definitivamente à terra prometida. Quando o povo começou essa peregrinação pelo deserto, irmãos, aí a Bíblia vai dizer que eles foram livres. Eles chegaram na terra prometida, eles já tinham visto a terra prometida de longe, não tinham colocado os pés ainda na terra prometida. Aí a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que depois que Moisés levou este povo para essa terra, o povo ainda tinha que conquistar. Moisés era um líder, só que Moisés ainda não tinha morrido. Depois que Moisés morreu, ele deixou um líder no seu lugar. O líder que Moisés deixou foi Josué. Todos lembram da história de Josué também? Então Moisés treinou um líder, e esse líder se chama Josué. Depois do povo ter visto Moisés ter vindo a terra de longe, não ter entrado na terra e ter levantado esse líder Josué, aí Josué terminou ali o trabalho, né? Levou o povo para a terra prometida. Quando Josué levou esse povo para a terra prometida, eles não conquistaram todas as terras ainda. Aí sabe o que acontece? Josué morreu.
E quando Josué morreu, a Bíblia vai dizer que Josué, ele não levantou nenhuma liderança. Aí nós chegamos no tempo dos juízes. Quando o povo estava no tempo dos juízes, sem nenhuma liderança, aí a Bíblia vai nos dizer que aquele povo, aquela geração, né, que tinha entrado naquela terra ali, outra geração veio após ela, e essa outra geração, irmãos, não conhecia a Deus e nem as obras que Deus tinha feito em Israel. Por quê? Porque não tinha nenhuma liderança ali para direcionar aquele povo. Então sabe o que esse povo fazia? O povo se apoiava no seu próprio entendimento. Lá no último capítulo de Juízes e no último versículo, vai dizer que aquele povo, irmãos, eles se apoiavam no seu próprio entendimento e eles seguiam o seu coração enganoso, porque não tinha nenhum líder. E aí, depois do tempo de Juízes, aí Deus levantou um profeta. Esse profeta se chama Samuel. Deus começou a governar este povo através do profeta Samuel. Só que o povo não estava contente com isso. O povo era governado por uma teocracia, o governo de Deus, através do profeta. Só que o povo não estava contente com isso. Aí o que o povo fez? Os irmãos lembram? O povo pediu um rei, né? Nós queremos um rei como as outras nações também. Aí Deus levantou quem? Deus levantou Saul para liderar aquele povo. Já que vocês querem um rei, vou levantar um rei. Levantou Saul. Só que Saul desobedeceu a Deus. Saul não foi um rei segundo o coração de Deus. Saul desobedeceu. Depois que Saul desobedeceu a Deus, aí Deus tirou o trono de Saul e Deus deu o trono para quem? Deus deu o trono para Davi. Agora, irmãos, no tempo de José, nós vamos entender que surgiram 12 tribos, né? Daqui a pouco eu vou falar dos judeus. Quando surgiu Davi começou a liderar aquele povo e Davi começou a conquistar várias terras ali. E teve uma terra em particular que Davi conquistou, que essa terra chamava Jebus. Era a terra dos jebuseus. Só que Davi mudou o nome dessa terra. A terra que era dos jebuseus, a cidade que se chamava Jebus, Davi, ele mudou o nome para Jerusalém. É bom memorizar isso aí também, né? Jerusalém. Veio de Jebus. Então, irmãos, Davi, ele fez daquela cidade a cidade santa. A terra de Jerusalém, a cidade santa. Davi queria construir um templo lá, o primeiro templo. Só que Davi tinha muito sangue nas mãos, né? Aí Deus falou, não, Davi, você não vai construir o templo, vou te dar todos os recursos, mas quem vai construir o templo é o seu filho. Depois que Davi deixou o trono, quem assumiu o trono foi... Quem, irmãos? Os irmãos pensaram que eu ia responder com tanta facilidade, né? Salomão, irmãos, para os irmãos ficarem ligados. Depois que Davi deixou o trono, quem herdou o trono foi Salomão. E no tempo de Salomão, já existia as 12 tribos, né? É bom saber disso, já existiam as 12 tribos. Mas depois, irmãos, Salomão começou a desobedecer a Deus. Quando o líder começa a desobedecer a Deus também, as coisas começam a desandar, né? Salomão se desviou dos caminhos do Senhor, afastou o seu coração dos caminhos do Senhor, e ali ele pecou e o povo também começou a pecar. Nós cremos ali que no livro de Eclesiastes, Salomão provavelmente estava até arrependido, mas ele já tinha pecado. Quando Salomão morreu, as 12 tribos se dividiram. Isso é importante memorizar também. Quando Salomão morreu, as 12 tribos se dividiram. 10 tribos formaram o reino do norte. 10 tribos. E 2 tribos formaram o reino do sul. Essas 2 tribos eram formadas por Benjamim e por Judá. Benjamim e Judá. Só que a tribo mais poderosa era Judá. E foi a que prevaleceu, a tribo de Judá. Daí vieram os o que, irmãos? Os judeus. Ficar ligadinho. Daí vieram os judeus, irmãos. Então nós já aprendemos a origem dos hebreus, aprendemos a origem dos árabes, dos israelitas e agora os judeus, né? Todos descendentes de um povo só, mas com nomes diferentes, né? Então, irmãos, depois que essas tribos foram divididas, aí o templo já tinha sido construído, Salomão já tinha construído o templo. Mas depois que essas tribos se dividiram, aí surgiu a destruição. Porque é isso, reino dividido não subsiste. É igual a igreja, irmãos. Se a igreja começar a se dividir, vai ficando tudo destruído, né? O povo se dividiu e o povo começou a ser destruído também. E aí Deus começou a permitir, sabe o quê? Os cativeiros.
As 10 tribos do norte, elas foram feitas cativas pelo reino da Assíria. A Síria levou aquele povo cativo, as 10 tribos do norte. Aí sabe o que aconteceu com essas 10 tribos do norte? Essas 10 tribos desapareceram. Até hoje não se tem notícias dessas 10 tribos do norte, que formavam o reino do norte. Desapareceram. Então sobrou 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Com isso, o povo judeu prevaleceu. Só que aí Deus já tinha avisado também, olha, sua irmã já foi feita cativa, sua irmã já foi castigada, mas você não tem que se alegrar com a queda da sua irmã também não, porque se você desobedecer vai acontecer a mesma coisa com você, falando com a tribo de Judá. A tribo de Judá, no lugar de pegar aquilo como exemplo e voltar para os caminhos do Senhor, não, eles continuaram cometendo os mesmos pecados do reino do norte. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Deus permitiu outro cativeiro. Deus permitiu o cativeiro babilônico. A tribo de Judá foi levada cativo. Ela sofreu o cativeiro babilônico, aquele cativeiro que Deus prometeu que eles iriam ficar 70 anos nesse cativeiro, mas que depois iam trazer eles de volta. Mas eles teriam que passar 70 anos nesse cativeiro, irmãos. Deus permitiu por causa da desobediência. E quando essa tribo sofreu esse cativeiro, olha só que interessante. Jerusalém foi invadida, Jerusalém foi destruída, os muros, a cidade toda destruída, e o templo foi destruído também. Aí nós vemos a primeira destruição do templo. Isso é muito importante, irmãos, para o final do relato todo, né? Então o templo foi destruído. Só que aí Deus, como Ele prometeu, Ele começou a trazer o povo de volta para as terras dele, né? Aí nós entramos no período de Neemias, no período de Esdras, no período de Zorobabel, onde foi construído o segundo templo. Qual templo, irmãos? Segundo templo foi construído. No tempo de Zorobabel foi construído o segundo templo. Isso é muito importante, porque tem tudo a ver com as nossas vidas também. Quando foi construído esse segundo templo, foi quando Deus falou assim, ó, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Foi quando Deus falou essa frase. Então, irmãos, vieram os profetas, todos os profetas ali profetizando, o povo tinha que estar na presença de Deus, que o povo tinha que se consertar, porque senão a destruição viria de novo. E depois do tempo dos profetas, aí nós já vamos lá para o tempo de Jesus. Nós vamos pular para o tempo de Jesus, porque no tempo de Jesus já existia de novo, né? De volta existiu o segundo templo. O segundo templo estava construído de novo. Então no tempo de Jesus, Jesus começou ali a ensinar que o povo iria receber uma nova aliança. E que não somente os judeus, não somente os israelitas, né, iam ser salvos, mas todos aqueles que viessem a crer nele. Então, certa vez, Jesus estava ali no templo, contemplando o templo ali com seus discípulos, e os seus discípulos, eles falaram assim, mestre, olha que templo lindo, olha que coisa linda, porque o templo, irmãos, era realmente uma coisa muito linda. Ali as paredes, ali o teto, né, o domo ali, que era coberto com ouro, quando o sol batia no templo assim, reluzia aquele sol, aquela coisa mais linda, aquele brilho, a coisa mais linda, era muito bonito o templo, irmãos. Aí os discípulos, eles estavam ali admirados com o templo. Aí sabe o que Jesus falou? Jesus falou, tá vendo tudo isso aí? Não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. No templo de Jesus, quem estava ali dominando o povo judeu eram os romanos. Ali já existia o Império Romano, que estava dominando ali o povo judeu e dominando uma grande parte do mundo, o povo romano. E Jesus certa vez chegou e falou assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, assim como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Por causa disso, a casa de vocês ficará deserta. Prestaram atenção no que Jesus falou? Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, e Jesus falou que a casa deles ficaria deserta. 70 anos depois que Jesus morreu, essa profecia se cumpriu. Através de Ciro, imperador que existia naquela época também, Ciro, ele foi ali responsável pela destruição do templo, irmãos. Foi quando não ficou realmente pedra sobre pedra. O templo foi destruído assim como Jesus falou, através de Ciro. Então depois que o templo foi destruído também, aí os judeus começaram de novo a dispersar.
Quando os judeus se dispersam pelo mundo, irmãos, isso se chama diáspora. É a dispersão dos judeus. Os judeus começaram a se espalhar por toda a terra, porque eles estavam sendo bastante perseguidos, irmãos. E aí nós já vamos aqui adiantar mais um pouco, né, de toda a história. 600 anos, mais ou menos 600 anos depois. Não, é bom voltar um pouquinho para os irmãos entenderem o negócio. No segundo século, no ano 130 e poucos depois que Jesus morreu, no segundo século, irmãos, aí sabe o que acontece? Surgiu um imperador também, esse imperador se chamava Adriano. Como o Império Romano estava com muita raiva, muito ódio dos judeus, e os judeus estavam dispersos, esse imperador Adriano, ele pegou ali um pedaço de terra, e ele chamou um povo para esse pedaço de terra. Existiu ali também, aí surgiu um árabe, que através desse árabe também, esse árabe foi responsável por dominar o povo nessa época. Esse povo que foi para esse pedaço de terra. E sabe qual o nome desse pedaço de terra que o imperador Adriano trouxe esse povo para morar? Esse pedaço de terra se chama Palestina. Palestina, irmãos. Então aquela terra que Deus tinha prometido para Abraão, aquela terra que Davi tinha conquistado, Judá, Jerusalém, toda aquela região ali, o imperador Adriano pegou este povo. Esse povo não é um povo árabe, o povo da Palestina não é um povo árabe, viu, irmãos? E eles não são nem palestinos mesmo, vocês sabiam? Os palestinos não são palestinos. Os palestinos, segundo os estudiosos que estudaram mais do que eu, eles vieram de uma região da África, só que eles foram colocados lá naquela terra. E Palestina tem um significado, o seu significado original vem do nome, irmãos, que significa filisteus. E a terra de Palestina significa terra dos filisteus. E todos sabem que os filisteus eram inimigos do povo de Deus. Então, os irmãos perceberam por que Adriano fez isso? Adriano levou este povo até lá, porque Adriano, ele queria se vingar do povo judeu. Ele queria ali fazer raiva mesmo no povo do judeu, irmãos. Provocar o povo judeu. Então ele colocou aquele povo ali e colocou o nome de terra dos filisteus, para realmente ali humilhar o povo judeu, irmãos. E aí o povo judeu estava espalhado, né? Mas aí a história foi se adiantando, e aí chegamos por volta de 1930, aí já começaram vários conflitos neste mundo, até que chegou a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que na Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que a Alemanha, ela foi dominada ali por Adolf Hitler, né? Adolf Hitler, irmãos, foi um assassino sanguinário. No tempo de Adolf Hitler, é onde aconteceu o maior genocídio de todos os judeus. Estão dizendo que esse genocídio agora, né, está sendo em proporção, né, quase tão grande como no tempo de Adolf Hitler. Só que no tempo de Adolf Hitler foram mortos mais ou menos 6 milhões de judeus. No tempo de Adolf Hitler. 6 milhões de judeus, irmãos, é importante saber disso. Então, quando o povo começou a sofrer essa grande perseguição, o povo judeu, aí sabe o que acontece? O povo judeu resolveram voltar para as suas terras originais. Eles resolveram desafiar todo o Império Romano, desafiar todos os impérios que existiam, e no tempo de Adolf Hitler, eles resolveram desafiar até mesmo Adolf Hitler, né? E começaram a voltar para a região original do povo judeu. Então, quando eles voltaram para essa região, o povo palestino já estava ali. Mas note que o povo palestino não era o povo original daquela terra. O povo palestino nunca foi judeu, nunca foi israelense, né? Nunca foi hebreu. Era um povo que veio da África, mas estava ali, habitando naquela terra ali. Então, quando os judeus voltaram, muitos conflitos começaram a acontecer ali, né? Cada vez mais começaram a se intensificar os conflitos. E ali, acabou a Segunda Guerra, os conflitos continuaram. Ali o mundo todo viu uma necessidade de se criar um Estado de Israel. E aí a ONU fez uma reunião. Quando a ONU fez essa reunião, eles acharam por bem criar o Estado de Israel e criar o Estado da Palestina. Eu creio que está dando para entender, né, irmãos, os conflitos. Criou o Estado de Israel e criou o Estado da Palestina. E ali eles fizeram uma proposta muito boa. Eles chegaram para o povo palestino, para os governantes de Palestina, e eles falaram, nós vamos dar 80% das terras para vocês e apenas 20% das terras para o povo de Israel. Incrivelmente, o povo de Israel aceitou. 80% para a Palestina, 20% para Israel.
E o povo de Israel aceitou, irmãos. Só que o povo palestino nunca aceitaram isso. Eles nunca aceitaram. Então, irmãos, em 1938, depois foram feitos outros acordos, né? Quando chegou em 1938, aí aconteceu um milagre. Lá no livro de Isaías tem uma profecia que tem uma pergunta interessante. Lá no livro de Isaías, existe essa profecia que diz assim, ó: poderá uma nação nascer num só dia? E pode, irmãos, uma nação nascer num só dia? É possível isso? Uma nação se formar em um só dia? Para formar uma nação, irmãos, é milênios e milênios para formar uma nação. Mas Deus, ele fez a pergunta: poderá essa nação nascer num só dia? Então, irmãos, em 1938, através da ajuda de um brasileiro que se chama Oswaldo Aranha, foi criado o Estado de Israel e foi reconhecido o Estado de Israel. Ou seja, a nação surgiu num só dia, irmãos. Num só dia surgiu essa nação. A promessa de Deus, para mostrar que todas as promessas de Deus se cumprem perfeitamente, irmãos. Porque isso para o homem é impossível. Mas quando surgiu o Estado de Israel, continuaram tendo esses conflitos. Agora olha só que interessante, irmãos. Quando o povo palestino tomou ali aquelas regiões, né, tomou posse daquelas regiões ali, sabe o que eles fizeram? Eles construíram o Domo da Rocha. Eu creio que os irmãos já viram na televisão o Domo da Rocha, que tem uma cúpula dourada. Já viram, irmãos? Uma cúpula de bronze. Eu passei muito tempo pensando que aquele ali era o templo de Jerusalém. Eu falava, ali é o templo de Jerusalém. Só que eu não sabia, irmãos, é o Domo da Rocha. Aquele templo ali não é o templo para adorar a Deus, o nosso Deus verdadeiro, não. Lá, como eu disse, os muçulmanos, eles acreditam em Maomé, né? No profeta Maomé. E ali eles adoram Alá, Maomé. Então aquele Domo da Rocha já é um culto a outra religião, que não é a religião dos judeus. Agora, sabe o que é interessante? Esse Domo da Rocha, ele foi construído justamente no lugar onde os judeus acham que foi aonde Deus levou Isaac para ser sacrificado. Justamente naquele lugar, construíram o Domo da Rocha. Então isso para o judeu é o quê? Uma afronta, né? É uma afronta. Justamente onde Isaac ia ser sacrificado, se construi o Domo da Rocha para adorar outro Deus. Está vendo que a guerra é muito mais séria do que a gente pensa, irmãos? Só que para os muçulmanos, eles pensam o seguinte: não, aqui é o lugar que Deus ia sacrificar Ismael e não Isaac. Está vendo como a crença deles é distorcida? Só que ali foi criado o Domo da Rocha. Isso é muito importante para a gente entender os finais dos tempos, né? Então, irmãos, foi construído esse templo lá. Muitos conflitos foram surgindo. Em 1967 surgiu outro conflito que se chama a Guerra dos 6 Dias. Várias nações se juntaram contra Israel. Israel é um país bem pequenininho, né? Israel é bem pequenininho, irmãos. Mas é considerado o exército mais poderoso e mais inteligente que existe. Sabe por quê? Porque quem peleja por Israel não são os soldados. Quem peleja por Israel é o leão da tribo de Judá, irmãos. Imagine várias nações, irmãos, o mundo todo, praticamente, quase o mundo todo praticamente, já tentaram destruir Israel. E nunca conseguiram. Porque o leão da tribo de Judá não deixa, irmãos. É assim na minha e na sua vida também. O inferno todo pode se levantar para querer te matar, para querer te destruir, mas quem está atrás de nós é o leão da tribo de Judá, irmãos. Existe um relato que na Guerra dos 6 Dias, os soldados estavam ali em menores números, soldados de Israel. Eles estavam ali, em número de soldados, né? Eles não eram suficientes para enfrentar o inimigo. O inimigo tinha um exército muito maior. Só que aí, irmãos, tinha os tanques, né, de Israel e os soldados. E os soldados de Israel já pensando, meu Deus, como vamos vencer essa guerra? Isso é relato verídico, verdadeiro, que é só os irmãos pesquisarem. Mas aí, irmãos, o soldado inimigo que estava frente a frente com os soldados de Israel, do nada, esses soldados começaram a correr. Milhares de soldados começaram a debandar, a correr, e aí ninguém sabia por quê, né? Eu creio que os soldados de Israel se sentiram todos cheios. Tá vendo? Eles estão com medo da gente, olha só. Somos poderosos mesmo. Saíram todos correndo. Mas, irmãos, depois de anos e anos e anos que foram pesquisar sobre isso, aí entrevistaram um dos soldados inimigos, e o soldado inimigo, ele relatou que na hora que eles iam enfrentar o povo de Israel, eles viram uma mão gigantesca. E eles não sabiam de onde tinha vindo essa mão, e quando eles viram essa mão, eles ficaram com medo, e eles todos saíram correndo. Qual que é essa mão, irmãos? É a mão de Deus. É a mão do Todo-Poderoso que está sobre o seu povo, irmãos. Na guerra de 1973 surgiu outra guerra. A guerra do Yom Kippur.
dia da purificação dos judeus, né? Surgiu outra guerra. E o interessante é que nessa outra guerra que surgiu, apareceu nos céus de Israel 3 luzes brilhando bem forte. Como se fossem luzes de fogo, né? Tochas de fogo brilhando no céu. 3 luzes, irmãos, apareceu em 1973. Essa guerra que nós estamos vivendo agora também, sabe o que surgiu nos céus de Israel? Novamente surgiram 3 luzes também, irmãos, igual naquela guerra lá atrás. Já foi relatado, já foi documentado, já foi filmado, essas 3 luzes, irmãos, que todos ficam olhando e não sabem o que é. É um objeto voador não identificado, porque não tem como identificar, né? Essas 3 luzes. Eu creio que essas luzes são sinais de Deus, mostrando o que está com aquele povo ali, irmãos. Então essas batalhas foram acontecendo, e aí nós chegamos nessa batalha que estamos agora. Então deu para entender? Israel, ele está apenas lutando pelas suas próprias terras. A terra que os irmãos lembram que Deus prometeu para o povo de Israel lá no tempo de Abraão. Deus prometeu foi para eles, não foi para outros. O homem é que interferiu nisso. Mas por que que Israel, ele sempre teve que passar por cativeiros, sempre teve que passar por guerras, sempre teve que passar por dificuldades, irmãos? É porque Israel também não é santo, né? Totalmente ainda. Israel, ele vai chegar um dia que ele vai ter a sua redenção, mas ainda ele não é santo. Ele ainda é composto por seres humanos igual eu e a você. Eles pecam muito. Todas as guerras, todos os cativeiros foram por causa dos pecados de Israel. Quando Jesus esteve aqui também, Jesus falou, Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o aceitaram. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então Jesus, né, veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas todos que receberam Jesus, Jesus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então até a queda de Israel, vocês sabem, irmãos, que até a queda de Israel nos trouxe benefício? Israel rejeitou, aí nós recebemos. Aí nós nos tornamos a igreja. Só que Deus nunca desistiu de Israel. Os irmãos leram aqui que é uma aliança eterna. E aí eu queria ler um texto com os irmãos aqui, que eu pedi para o Pedro preparar ali. Vou ler um texto com os irmãos aqui. Os irmãos prestem atenção. Ó. Não precisa nem abrir a Bíblia, irmão. Só ler aqui comigo. Coloca lá, Pedro, Romanos, o de Romanos. Olha só, irmãos, Romanos 11:15. Diz assim, ó. Aqui está falando de Israel. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Vou explicar. Quando Israel desobedecia a Deus, momentaneamente, o que Deus fazia? Rejeitava a nação, né? Está desobedecendo, Deus rejeitava ali momentaneamente. Então, se quando Deus rejeitava Israel, Deus ele nos aceitava, Deus ele nos trazia reconciliação com ele, imagine quando Israel for admitido novamente. Se quando Israel leva prejuízo, é destruído, irmãos, nós recebemos bênçãos através disso, imagine quando Deus receber Israel de volta. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, como eu disse, nós temos que escolher o lado certo. Pastor, qual é o lado certo? Irmãos, o lado certo é orar por todos os inocentes. Os inocentes de Israel e os inocentes da Palestina também. Porque, como eu falei, a luta não é contra a Palestina, é contra os terroristas. Os terroristas usam o povo da Palestina como escudo humano. Eles invadem escolas, eles invadem hospitais e eles criam ali um quartel-general. E quando algum míssil cai no hospital, cai numa escola, eles acusam Israel de estar matando inocentes, mas porque eles são covardes. Os soldados do Hamas é como se fosse assim, irmãos. Vamos supor que aqui tem uma idosa, né? Uma pessoa idosa. Vamos supor que esse púlpito aqui é uma pessoa idosa. O soldado do Hamas, o soldado do Hamas, ele fica atrás da pessoa idosa apontando a arma. Ele usa a pessoa como escudo. Israel já é diferente, irmãos. Israel, ele pega a idosa, coloca atrás dele e aponta a sua arma. Ele protege os inocentes. Agora, esse povo terrorista não, usa como escudo humano. Então, a Bíblia fala que nós temos que orar pela paz em Jerusalém, né? Orar por Israel. E o que é preocupante é que se os irmãos acompanharem mesmo os noticiários, acompanhem os noticiários, acompanhem a internet. A dica que eu dou, irmãos, não acompanha qualquer tipo de mídia, não. Se você ficar assistindo só Rede Globo, só essas mídias aí, você vai ser enganado. Porque essas mídias manipulam a mente das pessoas.
Então a Bíblia sempre falou para a gente orar pela paz em Jerusalém, orar por Israel. A Bíblia fala também que quando Deus chamou Abraão para formar ali uma nação, que a descendência seria maior que as estrelas e os grãos de areia na terra, Deus ele falou também, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então nós temos que abençoar ou amaldiçoar Israel? Temos que abençoar, né, irmãos? Abençoarei os que te abençoarem. Mas quando as nossas autoridades ficam contra Israel, isso está trazendo maldição para a nossa nação. E muitas vezes inventando histórias mentirosas, narrativas erradas. Então nós chegamos nessa guerra atual, irmãos. Estamos vivendo este momento e os irmãos entenderam que o povo de Israel ele está aí guerreando uma guerra legítima. O Brasil, ele deu ali uma resolução na ONU, né, no dia de ontem. Essa resolução, ela foi rejeitada. Ainda o Brasil levou, foi uma bronca ali de umas autoridades dos Estados Unidos ali, né? Levou, foi uma bronca ali, irmãos. Então nós estamos vivendo um momento perigoso. Aí eu fiquei pensando o seguinte: o Domo da Rocha, ele foi construído no lugar onde Deus ia sacrificar Isaac, um lugar sagrado para os judeus. Aí eu fico pensando, Israel, ele já está pensando em invadir mais terras palestinas, porque Israel está pensando o seguinte: já que eles não aceitam proposta nenhuma, já foram feitos 5 acordos com a Palestina. Eles não estão aceitando nenhum. Porque um grupo terrorista tomou posse ali da Palestina, o Hamas. Esse grupo terrorista é que começou ali a comandar o povo e é um grupo de ditadores. Eles são ditadores. Então tomaram de conta ali. Aí eu fico pensando, Israel já está pensando em invadir mais a Palestina e vai destruir, vai ter muita destruição, vai destruir muitas coisas. Isso aí, irmãos, é uma coisa que eu estou imaginando. Não estou dizendo que a Bíblia fala claramente, não estou dizendo que os noticiários estão dizendo isso, mas uma coisa que eu estou imaginando. Se Israel invadir aquele território da Palestina e destruir o Domo da Rocha, se Israel destruir tudo, aí sabe o que vai acontecer? Aí tudo, irmãos, vai estar já organizado, sabe para quê? Para a construção do terceiro templo. Os irmãos lembram que teve o primeiro templo, foi destruído. No tempo de Zorobabel foi construído o segundo templo. Aí Jesus falou, esse aí também vai ser derrubado, não ficará pedra sobre pedra. Então hoje em dia não existe mais templo. Não existe o templo de Jerusalém. Agora, se Israel destruir o Domo da Rocha e construir o terceiro templo, irmãos, aí é onde as profecias vão estar se cumprindo. Porque a Bíblia fala, irmãos, que antes de Jesus voltar, um dos sinais vai ser a construção do terceiro templo. Onde esse templo ele vai ser profanado. Vai ser profanado. Vão se praticar profanações nesse templo. Vai surgir a grande tribulação. O anticristo ele vai surgir como a solução da paz neste mundo. Mas depois de 3 anos e meio ele vai se revelar. A paz vai ser quebrada. Aí se desencadeia a grande tribulação, irmãos. E aí o templo vai ser profanado. O terceiro templo. E aí não falta mais nada para Jesus voltar. Então vocês veem que a Bíblia, tudo se cumpre perfeitamente que está escrito na Bíblia. Tudo desde o tempo lá de Abraão, descendentes de Noé, até hoje está se cumprindo tudo exatamente como a Bíblia falou que iria ser. Então, irmãos, está na hora da gente tomar o lado certo, orar. Orar não somente por eles lá, orar muito pela nossa nação também, porque a nossa nação está indo para o lugar errado. Por causa das autoridades, não por causa do povo, né? A maioria do povo conhece a palavra de Deus. Irmãos, o Brasil ele estava tendo um acordo muito importante com Israel. Agora já estão falando até de quebrar esse acordo. Então, a guerra não está longe. A guerra está perto. Então, dito tudo isso, irmãos, é hora de nós como igreja estarmos cada vez mais vigilantes. Adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Abraão se apoiou no próprio entendimento dele lá naquela época. Até hoje nós sofremos as consequências. É os árabes querendo matar os judeus toda hora. Os judeus querendo matar os árabes. Por quê? Ismael, surgiram de Ismael. E Deus falou, você vai ser contra todos. Todos vão ser contra você. Vai estar sempre guerreando. Vai ser como um jumento bravo. Então a Bíblia se cumpre tudo perfeitamente. E a igreja, irmãos, não é hora da igreja, né, ficar desapercebida. E não é hora da igreja olhar para trás, não é hora da igreja desanimar.
Não é hora da gente ficar olhando para defeito, né, de um, de outro, defeito da igreja, defeito de pastor, defeito de irmão, não. É hora da gente colocar os nossos joelhos no chão, orar ao Senhor e pedir misericórdia, irmãos. Porque já estão se falando que pode surgir uma guerra continental, mas pode surgir uma guerra mundial também. Isso não está descartado. Tudo afeta tudo. Ah, é lá no Oriente Médio, pastor, é muito longe. Não, tudo afeta tudo. Quantos brasileiros não tiveram que vir de lá? Quantos brasileiros não saíram daqui para lá? As relações dos nossos governantes, irmãos, está tudo interligado. Se os países árabes começarem a entrar nessa guerra, aí o petróleo vai lá para as alturas, aí a gasolina já aumenta, aí o povo já começa a ficar desesperado, começa a faltar alimento. O povo de Deus tem que se unir cada vez mais. Eu creio que Deus tem algo novo para essa igreja. Eu creio que Deus, irmãos, tem muitas bênçãos para essa igreja e para os congregantes dessa igreja. Mas eu vejo o diabo trabalhando também, para sempre querer provocar alguma divisão, provocar alguma situação que não é de Deus. Nós aprendemos que não é bom se apoiar no nosso próprio entendimento. Nós aprendemos que é bom a gente conhecer a palavra e ficar do lado da palavra. Antes de pregar essa palavra, eu pensei, Senhor, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um testemunho, vou pregar aqui passagem. E Deus falou, não, meu filho, mesmo com as suas limitações, tenta explicar um pouco do que acontece para que essa guerra esteja aí até hoje, para que o povo entenda mais e a gente tome o lado certo, irmãos. Então, nosso papel é orar por Jerusalém, é orar por Israel, irmãos, é orar por todo o povo oprimido, por todo o povo de Deus, que a mão do Senhor está sobre a sua igreja e nunca vai nos abandonar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa foi a palavra. Quem crê, irmãos, aplauda o nome do Senhor. É o nome de Jesus que nós estamos aplaudindo, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Ele prometeu estar sempre conosco, nunca nos abandonar, irmãos. Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Deus tem vitória para a sua vida. Eu vou estar abençoando sua vida agora. Não sei como você chegou aqui nessa noite e não sei do que você está precisando, do que você está necessitando. Mas assim como